Pregação de hoje que tem o tema, o jejum que gera milagres. Olha o tema da nossa pregação de hoje, o jejum que gera milagres. Existe. E a palavra de Deus fala isso para nós? Fala sim. Então presta bem atenção nessa palavra, que é a primeira leitura, inclusive, da liturgia de hoje. Isaías capítulo 58, versículos de 3 a 4 e de 6 a 9. Repito, Isaías capítulo 58, versículos de 3 a 4 e versículos de 6 a 9. Coloca aí, André. Porque não te regozijaste quando jejuávamos, e ignorastes quando nos humilhávamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrastes um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o nome do Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 3 pontos da palavra de hoje. Primeiro, o jejum que não agrada a Deus. Segundo, o jejum que agrada a Deus. Terceiro, o jejum que gera milagres. Preste bem atenção nesses 3 pontos. A primeira coisa que nós vimos está aqui. Coloque aí a pergunta no versículo 3, André. Por que Deus não se regozijou quando fizemos jejum e quando nos humilhamos na sua presença? E ele responde: ora, é porque no dia do vosso jejum tratais de negócio e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios, brigas, agressões impiedosas. Ei, o jejum que não agrada a Deus. Cuidado para você não confundir jejum com dieta. Até porque a dieta hoje, inclusive, ela já utiliza essa nomenclatura também de jejum. Hoje uma dieta muito comum é chamada jejum intermitente. Ou seja, não é só o fato, e é engraçado porque eu vejo um monte de cristão agora hipervalorizando a parte da alimentação. É isso que a gente vê, né, nos blogs, porque gera, como é que diz, nas redes sociais dos influenciadores, eles valorizando. Cuidado, jejum não é disso, não é daquilo. O que é que diz a Bíblia, então? Não é? Jejum só pode ser, tem gente que diz assim, jejum de fofoca, você devia fazer o ano todo. Sim, mas de um monte de coisa a gente devia fazer o ano todo, né? Mas esse período é o período de conversão. Nós somos chamados a ter atenção aos nossos pecados para nos converter. Então a palavra de Deus, ela deixa isso muito claro. Claro que uma coisa não substitui a outra. Mas isso daqui é muito claro. Não quer dizer porque você está se abstendo de comida que você está agradando a Deus. Isso daqui é muito importante ressaltar. Porque muita gente pode cair nesse mesmo erro do povo israelita, que achava que por que o Senhor não se alegra com o nosso jejum? Por que o Senhor não se alegra com a nossa humilhação? Nós temos humilhados, nós estamos sem comer, nós estamos passando fome. Por que o Senhor não se alegra com isso? Então, esse daqui é a mesma coisa. Não quer dizer que você faz jejum que você agradou a Deus. Não é porque você passou fome, não. Jejum pode ser, senão é dieta. Como? Isso aqui é muito forte. Se eu estou fazendo jejum, mas isso não transforma a minha vida, isso é apenas uma dieta. Ou então uma simpatia. Entenderam ou não? Se eu faço jejum, isso não me traz uma conversão, e se isso não me traz um comprometimento, vocês estão entendendo? Pode ficar parecendo, como é que diz? É uma simpatia. Não, fique sem comer tanto tempo que vai dar certo. A graça você está pedindo. Não é assim que funciona. Não funciona. Esse é o jejum que não agrada a Deus.
está lá em brigas, em agressões impiedosas, fazendo litígio, coisa errada, oprimindo pessoas, esse jejum não vai agradar. O que é preciso haver? Qual é o jejum, então, que agrada a Deus? Aí ele fala, acaso o jejum que eu prefiro é outro. Quebrar as cadeias injustas. Olha aí. Desligar, versículo 6. Desligar as amarras do jugo. Ou seja, desligue do pecado na sua vida. Tornar livres os que estão detidos. Liberte pessoas. Geraldinho, mas eu não prendo ninguém. Prende às vezes na sua mente, no seu coração. Não liberando perdão, não dando perdão. Tem quantas pessoas que nós prendemos dentro de nós? Talvez nós não sejamos responsáveis por nenhuma prisão física, mas quantas pessoas nós prendemos em nós, não é? Não liberando perdão, vivendo ressentido, com ressentimento e etc, e etc. Romper todo tipo de sujeição. Quantas vezes nós estamos escravos do pecado e aí fica um ritualístico. Exatamente isso existe hoje nesse tempo, uma volta a certos rituais e certas situações antigas, que é como se fosse esse povo, né, que se diz, eu sou conservador, eu sou isso daqui, eu sou não sei o que. Não, amado, olha, nem tanto, nem tão pouco. Você deve ser equilibrado. Você não deve ser nem tanto, nem tão pouco. Você precisa ser equilibrado. E como é que eu sou equilibrado? Quando a minha prática se transforma em vida. Quando a minha prática, seja qual for, de devoção, de jejum, especificamente agora por causa da quaresma, gera uma mudança dentro de mim. Inclusive me leva à caridade. Lembra quando ele coloca na primeira o jejum que não agrada a Deus? Você está oprimindo os empregados. Qual que agrada a Deus? Quando eu reparto o pão com quem tem fome. Ou seja, olha a transformação, né? Eu oprimia, agora eu reparto. Lembra da conversão de Zaqueu? A quem eu defraudei, eu vou fazer o quê? Eu vou restituir. Isso é forte. E aí ele fala mais. Geraldinho, e qual é o jejum que traz milagres? Versículo 8. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde te recuperasse mais depressa. Milagre. Sim. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o nome do Senhor, e Ele te atenderá. Percebeu? O jejum acompanhado de conversão gera milagres. Anote essa frase para você não esquecer. Esfria mais ainda. O jejum acompanhado de conversão gera milagres. O jejum sem conversão não gera nada. Espiritualmente falando, pode ser que você perca peso, não é? Pode ser que você consiga perder peso. Talvez você vai conseguir, se fizer certinho também, né? Mas o jejum acompanhado de conversão gera milagres. Anote essa frase, escreva aí. O jejum acompanhado de conversão gera milagres. E aí, Geraldinho, lembra que eu dizia para você? Nem seja nem tanto, nem tão pouco, seja o equilibrado. Então quer dizer que eu não devo fazer jejum, eu devo fazer só caridade, eu devo fazer só isso, eu devo deixar o pecado que está em mim. Deve tudo isso, mas deve fazer jejum também. E é por isso que eu vou te falar que tipo de jejum você pode fazer. 4 tipos de jejum para você fazer. Tá certo? Isso que eu estou te dizendo não anula. Então, não é para ser como aquele. Eu não vou fazer de jejum de comida porque não muda o coração. Eu vou fazer só de comida porque é isso. Não, você precisa juntar as duas coisas. O jejum acompanhado de conversão gera milagres. Pegou a frase? Essa é a frase de quem tem equilíbrio. Essa é a frase de quem está vivendo verdadeiramente a quaresma. Não é aquela que eu dizia para vocês no primeiro dia da quarta-feira de cinzas, na primeira pregação. Ai, minha gente, eu estou passando mal. Olha como eu estou aqui todo me tremendo de fome. Estou que não aguento mais. Lembra o que foi que o Senhor falou para nós? Como é que deve ser? O jejum não é para ser isso, não. Tá certo? Não é para você estar mostrando ao povo, não. Geraldinho, me diga praticamente como é que eu faço jejum. É como eu disse a vocês. Nas pregações nós vamos crescer muito como viver a nossa quaresma. Porque não dá para falar tudo na live de meio-dia, no transbordo, ou num aviso. Por isso que nós temos esses momentos da pregação à noite, antes da adoração. Primeiro tipo de jejum.
um jejum muito conhecido, o jejum a pão e água. Porque é um nome que a gente já conhece bem, né? Jejum a pão e água. Geraldinho, me fale de uma forma muito simples como é que eu posso fazer um jejum que é clássico, que é tradicional, inclusive dos mais antigos, inclusive dos israelitas que eles faziam também. Como é? A pão e água. É aquele que a pessoa, quando está com muita fome, come pão. E quando está com muita sede, bebe água. Nunca os dois juntos, senão vai dar dor de cabeça, vai inchar, tá certo? Quando você está com muita fome, aí você come pão. Quando você está com muita sede, aí você bebe água. Não é assim, mas eu estou com fome de vez em quando, vou comer pão de vez em quando. Não. Você vai e você faz uma experiência de fato de renúncia. Você come o pão, passa, sente fome, passa mais fome. Quando tiver com muita fome, come pão novamente. Fica com sede, quando tiver mais sede, bebe água. Pegou? Jejum a pão e água. Pessoas que são enfermas não podem fazer esse jejum. Porque a intenção do jejum não é te adoecer. Entendeu? A intenção do jejum não é te adoecer. O Senhor quer curar você e não te adoecer. É você superar exatamente, você criar uma coisa chamada domínio de si. Você vai estar desejando comer, mas você não vai comer porque você tomou uma decisão e você domina o seu corpo, a sua vontade, o seu desejo. Isso influencia na minha vida? Influencia. Inclusive na nossa vida sexual e afetiva. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida que nós vamos estar com desejos ou inclinações, não é? E nesses momentos que eu vou estar, eu do mesmo jeito que eu estava com fome, e eu sou capaz de dizer, não vou comer por amor a Cristo, da mesma forma que eu estiver num momento desse, eu vou dizer, eu não vou fazer por amor a Cristo. Está com vontade? Estou. Mas vai fazer? Não. Entendeu? Mas claro que isso não funciona só nisso, mas eu estou dizendo um exemplo para que você possa conseguir viver na castidade, para que você possa conseguir, para que você possa, tem homem que não consegue ver no adultério, sem traição, faz jejum. Um jovem que diz, não consigo ver na castidade, faça jejum, precisa fazer mais jejum, entendeu? Porque você vai trabalhar o domínio de si. Então, entender essa motivação do jejum, ele vai criar em nós uma coisa chamada, vai fortalecer em nós uma coisa chamada domínio de si. Que é graça de Deus? É dom de Deus? É. Mas ele é fortalecido pelo nosso trabalho, pela capacidade que a gente diz não aos nossos desejos e vontades. E aí você consegue dominar. Mesmo você sentindo vontade de uma coisa, desejo de uma coisa, você não vai fazer. E isso é forte, porque nessa geração, é uma geração que não foi treinada para domínio de si. É uma geração birrenta. É uma geração criança mimada. Eu quero isso. E se não tiver, eu vou embora. Eu não faço. Eu não viajo. Eu não estou mais. Eu saio do grupo. Não é assim? Que as pessoas fazem ou não? Eu saio do grupo. Eu saio disso aqui. Eu saio de não sei o que mais lá. Porque se não for desse jeito que eu estou dizendo, não é assim não, amado. Você tem que aprender que mesmo não sendo do jeito que você quer, você continua. E se arrancar um pedaço de mim, renuncie. Lembra que eu falava ontem? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. É a renúncia da sua vontade, do seu desejo. Jejum, põe água, falei. Jejum à base de líquidos. Como é esse, Geraldinho? A pessoa que está jejuando ingere somente líquido. Ele não come o pão. Ele bebe somente água, sucos. Não vitaminas ou sopas, nada disso, mas sucos, né? Nesse dia. Então, jejum à base de líquido. Outra coisa importante. Outro jejum, o jejum normal. Qual o jejum normal? Qual o jejum padrão normal? É a pessoa que jejua e não come nada, apenas bebe água. Ponto. Esse aqui é o jejum. Ele não tem um título, ele é o jejum normal. Não comer. Se você for até no nutricionista, ele vai te dizer o que é isso, que é o jejum intermitente. Você fica tantas horas sem comer. Não é assim, não? Isso é jejum normal, básico. Você só bebe água, não come nada. Esse é o jejum. E Geraldinho, para quem é enfermo, quem tem enfermidade que não pode fazer, faz o jejum parcial, o jejum da igreja. Durante esse jejum, a pessoa faz apenas uma refeição completa por dia e substitui, ou, por exemplo, ou pode ser o almoço, ou pode ser o jantar. Você escolhe. Eu normalmente indico a pessoa, diante da sua rotina de vida,
dentro da sua possibilidade, que você escolha aquela que se adapta melhor a isso. Ou almoço, ou jantar. E na outra refeição, você substitui pelo quê? Por um lanche. Mas não é um lanche para você comer tudo. É um lanche, ou seja, uma refeição mais moderada, mais simples do que o que foi a refeição completa. Pronto. Esse daqui, pessoas enfermas conseguem fazer esse jejum. Ele é mais simples de fazer, jejum parcial ou até jejum da igreja, como alguns chamam. Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse aqui praticamente para vocês. Vamos voltar à palavra. O jejum acompanhado de conversão gera milagres. Esse jejum, voltava à palavra, existe o jejum que não agrada a Deus, é aquele jejum que não tem conversão nenhuma. É aquele jejum que você está fazendo jejum só interesseiro. Eu quero isso, eu quero aquilo, ou apenas por uma prática cultural ou religiosa, ou como uma simpatia. Existe o jejum que agrada a Deus. Esse que é acompanhado de uma transformação de atitudes, de comportamentos e de pensamentos. Esse, o jejum que agrada a Deus, é o jejum que gera milagres. O jejum acompanhado de conversão gera milagres. Por isso, falei para vocês hoje 4 tipos de jejum para você escolher. E aí, você pode fazer, exceto no domingo, você pode fazer qualquer dia. Mas, nós, como combatentes, para estarmos em unidade, porque essa unidade fortalece, você imagine. Muitas pessoas, e nós somos dezenas de milhares, fazendo o mesmo propósito juntos, isso gera uma força extraordinária. Tá certo? Então, nós optamos como combatentes, que estamos fazendo esse retiro, para fazer toda quarta e toda sexta-feira, esses dias de jejum. Toda quarta e sexta. E você escolhe dentro da sua possibilidade. Me diga aqui nos comentários, qual é o jejum que você vai escolher a partir de hoje? Amanhã é sábado, exato. Então, na próxima quarta-feira e sexta-feira, qual é o jejum que você vai fazer? Jejum a pão e água? Jejum à base de líquidos? O jejum normal? Ou o jejum parcial? Qual que você vai fazer desses 4? Não é? Qual que você vai fazer desses 4? Eu aconselho que o jejum parcial seja para pessoas que têm problemas, algum tipo de enfermidade que você não possa fazer. Os outros que têm saúde para fazer, escolham o jejum a pão e água, o jejum à base de líquido, né? Ou o jejum normal. Me diz aqui nos comentários para eu ver se você está realmente comprometido e envolvido com essa quaresma poderosíssima que nós estamos vivendo.